Olá e sejam bem-vindos ao Arduino em Casa. No vídeo passado eu falei sobre variáveis e hoje eu irei falar sobre funções e estrutura. O Arduino Uno tem 13 pinos digitais e 6 pinos analógicos. Eu vou começar por falar como podemos trabalhar com esses pinos. Existem dois tipos de pinos digitais. Pinos sem PWM podem variar entre ligado ou desligado. Pinos com PWM podem variar entre 0 e 255, que irá corresponder a 0 até 5 volts. Para eu trabalhar com esses pinos, eu tenho estas três funções. Temos o Digital Read. Esta função servirá para eu ler o valor do pino. Em pinos sem PWM, eu vou ler apenas ligado ou desligado. Para eu executá-la é bem simples. Eu coloco Digital Read e coloco o número do pin que eu quero ler. No código irá ficar da seguinte forma. Eu tenho que colocar uma variável que irá guardar o valor do pino que eu estou a ler. Em seguida temos o Digital Write. Esta função irá escrever um valor em um pino. Para pino sem PWM, a função apenas irá ler ligado ou desligado. Para pinos com PWM, eu posso dar um valor entre 0 e 255, que irá corresponder a uma voltagem entre 0 a 5 volts. Para eu utilizar esta função, também é bastante simples. Eu coloco Digital Write, coloco o pino que eu quero atribuir o valor e eu coloco o valor à frente. O valor pode ser high or low ou outro entre 0 e 255, dependendo se o pino tem ou não PWM. Agora, para eu saber se esse pino vai estar a ler ou a escrever, eu tenho que colocar o Pin Mode. Isto irá definir se o pino está em modo leitura ou em modo escrita. Esta função tem que ser executada ao iniciar do Arduino, antes de começar a trabalhar com os pinos. E os pinos podem estar em três modos. Teremos o modo de Input, que ele irá ler o valor. Temos o modo de Output, que ele irá escrever um valor, e teremos Input Pull Up, que ele irá ler um valor, mas vai utilizar o resistor interno. Para utilizar a função é bastante simples, coloco Pin Mode, o número do pino e o modo em que ele está, que são um destes três que eu acabei de falar. Agora os pinos analógicos. Os pinos analógicos podem variar entre 0 e 1023, que irá corresponder a uma voltagem de 0 até 5 volts. Para eu ler um valor de um pino analógico, eu vou utilizar Analog Read. Ele é idêntico ao Digital Read. Eu coloco a função e coloco o pino que eu quero ler. E eu tenho que guardar esse valor em uma variável, como podem ver aqui. E também temos o Analog Write, que irá escrever esse valor, que é bem idêntico ao outro. Eu coloco Analog Write, o pino que eu quero ler, um dos 6 pinos analógicos, e coloco o valor que eu quero ler entre 0 e 1023. Outra função, esta é uma função de tempo, é a função Delay. Esta função permite eu parar o programa durante um determinado tempo. Eu simplesmente coloco Delay e coloco o tempo em milissegundos. No caso, se eu quiser parar 1 segundo, eu coloco 1000 milissegundos. Se eu quiser, por exemplo, saber o tempo em que o Arduino está a funcionar, eu posso utilizar a função Millis. Quando o Arduino inicia, um dos relógios internos do Arduino vai começar a contar o tempo em milissegundos e eu posso acessá-lo utilizando a função Millis. Quando eu crio um programa novo, vocês podem ver já tem duas funções escritas. Tem a Setup e tem a função Loop. Eu vou explicar o que é que cada uma faz. A função Setup, ela executa uma vez quando o Arduino é iniciado. Tudo que estiver dentro dela vai ser executado uma única vez quando o Arduino inicia. Isso pode ser utilizado para declarar variáveis, para colocar o modo dos pinos e para iniciar, por exemplo, o monitor serial e mais algumas outras coisas como módulos e por aí fora. E também temos a função Loop. A função Loop irá executar continuamente. É aqui que eu coloco o código principal que irá executar enquanto o Arduino estiver ligado. Agora vamos passar para estruturas de controlo.
Temos aqui um monte de coisas, mas não se assustem que isto são basicamente 4 funções apenas. Eu vou começar pela função if. Em português seria se. Para usar isto é bem simples e esta função é bastante utilizada, bastante útil. Ok, a sintaxe é bem simples. Nós teremos se e depois teremos uma condição. Se esta condição for verdadeira, ele irá executar o que estiver em seguida. Poderemos utilizar da seguinte forma. If a condição for verdadeira, nós iremos executar o que está na frente. Se for apenas uma linha, eu posso colocar assim desta forma, à frente, ou também posso colocar na linha a seguir, ele irá executar. Se eu quiser executar múltiplas linhas, eu tenho que colocar estes parênteses, que é para ele saber que o que está dentro é o que ele vai executar. Eu também posso colocar apenas uma linha dentro, também funciona igual. Se eu quiser analisar várias opções, eu posso colocar vários ifs, mas isso não seria muito eficiente. O que eu posso utilizar é o else. O else, que significa então, ele irá criar uma continuação para o if. Por exemplo, podem ver aqui em sintaxe, nós temos um if, temos uma condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa. Caso essa condição não seja verdadeira, eu vou pular para um else if, que seria então se. E teremos outra condição. Se essa condição for verdadeira, ele executa. Caso não, ele irá pular para a próxima. Eu posso colocar vários else ifs. No caso, eu teria que começar com um if. E depois posso ter várias condições, várias opções que seriam vários else ifs. Caso nenhum destes seja executado, eu irei colocar um else no final. O else, este else não precisa de condição, porque ele irá ser executado caso nenhuma das opções anteriores seja executada, seja verdadeira. Outra função idêntica ao if é o switch. A função switch é idêntica ao if, mas é utilizado para casos mais específicos. E ele vai funcionar da seguinte forma. Eu vou colocar switch e aqui eu vou colocar um parâmetro, que no caso será uma variável, pode guardar um número, pode guardar uma letra, ou pode guardar uma palavra. E aqui eu vou ter os case. Isto aqui será as opções. Temos case 1, case 2 e por aí fora quantos cases eu quiser ter. Este case irá ter aqui uma palavra, letra ou número que irá comparar com esta variável, com o parâmetro. Se ela for igual, se ela for o parâmetro que está aqui, ele irá executar o que estiver dentro e no final ele usará um break para terminar o case. E eu posso ter várias opções. Case 1, case 2, case 3, por aí fora, quantos eu quiser ter. No final, tal como eu utilizava com o else, eu vou ter aqui um default. Este default irá ser executado caso nenhuma das opções anteriores seja. E ele irá ter o que ele seja que ele vá fazer. E no final eu termino com um break. Agora que eu já falei de como eu posso escolher as opções, vamos falar sobre loops. Existem duas formas de eu criar loops dentro do programa. Eu vou falar primeiro do while, do ciclo while. Isto é bastante simples de se utilizar. Eu vou apenas ter aqui o while e vou ter uma condição. While significa enquanto. Ou seja, enquanto esta condição for verdadeira, ele irá executar o que estiver aqui. Temos aqui um exemplo aqui em baixo. Temos aqui uma variável que vai ser 0. E aqui temos a condição que será enquanto esta variável for menor que 200, ele irá executar o programa. E também podem ver, temos aqui um incrementador, ou seja, cada vez que ele executar este programa, ele vai aumentar a variável bar, no caso, em 1. Ou seja, quando ele chegar a 199, ele vai ver 199 menor que 200 é verdadeiro. Ele vai executar mais uma vez. Ou seja, a variável vai ficar 200 é menor que 200? Não. Então ele vai terminar de executar o while e vai continuar com o resto do programa. Outra forma de criar um ciclo, este aqui não é tão dinâmico como o while, que o while posso utilizar para várias coisas, é o ciclo for. For parece ser um pouquinho mais complicado porque ele pede aqui mais coisas, mas ele é bastante simples também. Ok. Para criar um for, nós vamos precisar de 3 coisas. Primeiro, vamos precisar da inicialização, vamos precisar de uma condição e vamos precisar do incrementador.
A inicialização simplesmente será uma variável local que será criada. Por padrão ele cria int i igual a 0. Depois teremos a condição, no caso temos i menor ou igual que 255. E aqui temos o incrementador, que será i mais mais. Ou seja, quando o for é iniciado, ele irá atribuir à variável i o valor de 0. E depois ele irá comparar se o i é menor ou igual que 255, neste caso específico. E se for verdade, ele irá executar o programa, mas antes ele vai incrementar o i por 1, mais 1. E ele irá executar o programa. Ele terminando, ele vai começar novamente. Ele já não executou o inicializador, senão ele iria ficar preso num ciclo infinito. Ele simplesmente vai analisar a condição. No caso, como o i agora é 1, ele vai ver se i é menor ou igual que 255, que é verdade, e ele vai aumentar em 1 e vai executar novamente. Quando o i chegar a 255, ele vai dizer 255 é menor ou igual que 255? Sim, ainda é verdade. Portanto, ele vai executar novamente, vai aumentar em 1 o i, vai ficar 256, ele executa e ele vai analisar novamente. 256 menor ou igual que 255? Não. Então, ele vai terminar o ciclo for. Vocês podem ver, o inicializador, a condição e o incrementador estavam no while também. Se eu voltar aqui ao while, podem ver, temos aqui um inicializador, apesar que está fora. Temos aqui o condição, que é o que ele está a analisar, e temos aqui o incrementador. Sendo que o while dá para fazer muita mais coisa que o for. O for é mais para fazer ciclos específicos entre números. Ok, estes são os controles de estrutura básicos que é necessário saber, estes 4. Saber como eles funcionam, para conseguir fazer a lógica do programa. Ok, mas agora eu tenho que explicar como é que eu faço as condições que pedem. Vocês podem ver, todos estes 4 eles pedem uma condição para serem executados. Pelo menos 3 deles pedem. O switch não pede, mas... Para isso eu vou utilizar estes operadores de comparação. Nós temos aqui 6 deles. São bem simples. Eles vão ser, por exemplo, exclamação igual, que seria não igual ou seria diferente. E como isto vai funcionar é da seguinte forma. Eu vou ter o parâmetro A e o parâmetro B. E eu vou querer comparar o A com o B. Podem ser duas variáveis ou duas palavras. Então vamos ver o seguinte. A é diferente de B. Se isto for verdade, ele irá executar. Ou posso utilizar também A menor que B. Ou A menor ou igual que B. Ou A igual a B. Ou A maior que B. Ou A maior ou igual que B. Eu irei comparar o primeiro parâmetro com o segundo parâmetro. E eu vou utilizar este 6 para fazer isso. Outra coisa que eu posso fazer é comparar condições. Eu posso colocar mais que uma condição na mesma função. Por exemplo, se eu quiser comparar A com B e B com C, eu posso utilizar estes operadores boolean. Eles irão fazer, são apenas 3 e funcionam da seguinte forma. Temos aqui o logical not. Este vai inverter a condição. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho a condição A e eu quero saber se a condição A é verdadeiro ou é falsa. Ele irá executar se a condição A for verdadeira. Mas se eu quiser que ela execute quando a condição A for falsa, eu irei utilizar o logical not. Eu coloco exclamação A e se o A for falso, ele irá executar. Ele vai inverter a opção para executar quando ela for falsa. Temos aqui o logical end. Por exemplo, eu tenho A menor que B e eu quero ver se B é maior que C. Se eu quiser que ele execute se ambas forem verdadeiras, eu vou usar o logical end. Ou seja, A tem que ser menor que B e B tem que ser maior que C. Se eu quiser que ele execute se apenas uma das condições for verdadeiras, eu posso utilizar o logical OR. A é menor que B ou B é menor que C. Ou maior que C, não importa. Não importa qual seja a condição, ele vai executar se uma ou outra for verdadeira. Aqui executa se ambas forem verdadeiras e aqui executa se a condição for falsa. Outra coisa que eu quero falar são aqui o sintaxe. Eu falei no último vídeo sobre o define. Define é uma constante
que irá ser substituída durante a compilação. Para criar um define é bem simples. Eu vou colocar apenas hashtag define, coloco o nome dessa variável e coloco o valor. Exatamente como está aqui. Vocês podem ver, tem aqui um exemplo. Define, o nome da variável e aqui temos o valor. Ele não precisa de igual nem o ponto e vírgula como eu utilizava nas outras variáveis. Eu simplesmente define o nome e o valor. Eu irei usar no código este nome, mas durante a compilação, onde estiver este nome, esta variável, ele se irá substituir pelo 3, no caso daqui, irá substituir pelo valor e no Arduino irá guardar já o valor, não o nome da variável. Isso irá poupar espaço na memória. Ok, outra coisa que eu queria falar será os include. Isto aqui permite eu invocar bibliotecas. Elas podem ser pegas lá da livraria ou eu posso utilizar bibliotecas locais que eu mesmo criei, com funções que eu criei. Eu depois irei falar mais à frente sobre isso, como se cria bibliotecas e tal. Ok, outra coisa também convém saber, que vai ser que utilizar bastante, são os comentários. Para criar um bloco de comentário, eu vou colocar /* e escrevo o comentário. Ele pode utilizar múltiplas linhas. E depois eu vou colocar */ para terminar esse bloco de comentário. Se eu quiser colocar apenas um comentário curtinho, apenas uma linha, eu coloco // e o que estiver para a frente dessas duas barras irá ficar em comentário. Ok, gente, por este vídeo é tudo. Isto é o que eu achei essencial para começarem o básico da programação. No próximo vídeo eu irei falar sobre eletrónica, que é a outra parte do Arduino. E depois, terminando a eletrónica, finalmente vamos começar a fazer alguma coisa, alguma programação. Ok, gente, se vocês gostaram deste vídeo, inscrevam-se, comentem, juntem-se no Discord e deixem o like. Obrigado por assistir, fica bem, até o próximo e tchau!